Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e para aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe aí o joinha para nos ajudar e não esqueça de inscrever-se, traz mais um para o canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema fazendo parte da elite pentecostal. Missionária, o que você quer dizer com esse tema? Primeiro vamos ler o que diz a palavra de Deus. Em Mateus 23, o versículo 1 e 2, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que eles vos disserem, observeis. Observai-as e fazei-as, para que não procedais, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e também serem chamados pelos homens de rabi. Então vamos dar uma paradinha aqui. Jesus ele fez aí uma observação às autoridades religiosas daquela época. O que eu quero trazer, o conteúdo que eu quero trazer para nós no dia de hoje, é falar um pouco sobre a elite pentecostal. Hoje nós vemos que existem muitos líderes espirituais que são chamados de bispos, outros de apóstolos, outros de pastores. E o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Ela fala em Efésios 4, realmente, que Deus chamou algumas pessoas e deu incumbências conforme as suas qualidades, conforme as suas aptidões, conforme a sua espiritualidade, porque cada um de nós temos um dom nato em si mesmo, não é isso? Um tem a facilidade de falar da palavra, entender e falar, outro tem a facilidade para orar, outro tem a facilidade para evangelizar, ganhar pessoas para o reino de Cristo, não é isso? Então fala em Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou uma outra tradução que fala mestres, né? Então, o próprio Deus, ele deu incumbências conforme as aptidões, conforme a espiritualidade de cada um, conforme cada um se propõe a servir a Deus, ele dá aí, é como se fosse assim uma hierarquia, né? Na época do Senhor Jesus, como que funcionava isso, né? Nós temos aí a linhagem dos saduceus, eu quero falar um pouquinho, vamos aí aprender um pouquinho mais da palavra, né? Algumas explicações bem simplesinhas para a gente poder entender. Quem eram os saduceus? Os saduceus era da linhagem mais voltada para a política. Eles surgiram na época dos macabeus. Os macabeus eram integrantes do exército judeu, né? A palavra macabeu significa designado por Deus. Eles tinham aí a incumbência, né, de agir mais na política, mais nas guerras, como que eu vou te dizer, nas coligações para apaziguar a guerra ou para que fizesse parte da guerra, né, para que eles tivessem mais vitórias. Então a linhagem dos saduceus eram religiosos também, mas mais voltado para a política. Os fariseus, em contrapartida, seguiam a religião judaica, né? De maneira formal, de maneira rígida. Por isso que nós vemos nesse versículo de Mateus 23,
o Senhor Jesus falando, olha, eles aumentam a franja do seu manto. Por quê? Porque eles queriam dar assim uma aparência de santidade que realmente eles não tinham. Eles colocavam cargas pesadas, né? Apontavam o dedo, olha, tem que seguir a lei. A lei cerimonial era em torno de 683 leis, fora a lei civil e fora os 10 mandamentos. Então eles apontavam, eles cobravam, mas eles mesmos não seguiam. A regra não era a mesma, né? Eles foram criadores, né? Os fariseus foram criadores da instituição da sinagoga. Surgiram na época do sacerdote Esdras. Quem foi o sacerdote Esdras? Foi aquele que retornou com o povo da Babilônia do exílio, tá? Então, os fariseus surgiram nessa época. Por quê? Porque eles falaram, a gente tem que aprender a lei e a gente tem que obrigar todo mundo a ferro e a fogo a obedecer essa lei. Saulo de Tarso, era considerado um judeu e também grego, né? E ele fazia parte desse grupo de fariseus. Ele era um soldado que servia a Roma, mas ele também fazia parte dos fariseus da época. E foi transformado por Deus, tá? E uma curiosidade que nem eu sabia, pesquisando, eu descobri, estou passando para vocês. Os zelotes lutavam pela libertação dos judeus das garras dos romanos, do domínio dos romanos, né? Eram conservadores das tradições, né? E era um tipo de partido judaico. Então, eles lutavam mais pela libertação, não era tanto uma parte religiosa, era mais uma, vamos supor, uma coligação, né, como nós temos os partidos de hoje, e eles lutavam, então, para que fossem desligados do domínio de Roma. Os herodianos eram defensores da dominação romana e estavam a serviço de Herodes. Então, em contrapartida, os herodianos defendiam que a melhor forma era Roma dominar sobre os judeus. Então, eles estavam a serviço de Herodes e eles eram defensores dessa tese. Os essênios eram uma seita judaica. Eles acreditavam, né, que todo ser vivo é o templo da habitação de Deus. Eles viviam em grupos afastados, já falei em vários vídeos aqui sobre as cavernas de Qumran. Então eles se afastavam no deserto, nas cavernas, para quê? Para orar, para jejuar, para estudar o Torá, para se purificar. Então era um povo, né? Era uma seita judaica, mas eles tinham uma crença um pouquinho diferente. Todo ser vivo é templo de Deus. E também tem uma tese aí que diz que eles também acreditavam na reencarnação. A pessoa morria e reencarnava. Então aí ficou algumas curiosidades para você. Para que isso? Para que você possa ver as autoridades da época, né? A elite da época era o saduceu, fariseus, zelotes, herodianos e essênios. Isso na época do Senhor Jesus. Hoje nós temos aí as elites e a pessoa acha que tem que fazer parte da elite, né? Tem que estar de acordo com a doutrina de A, de B e de C. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, olha, se a missionária é um missionário que não se dedicar e não acatar as ordens do seu pastor, do seu bispo, ele é colocado de lado e porta mais nenhuma se abre para essa pessoa. Ela não vai pregar em igreja nenhuma, ela não vai poder fazer mais trabalhos nenhum em locais e ser conhecidos e poder crescer na obra de Deus. E o que eu quero explanar para você, a minha linha de raciocínio, que a obra de Deus, ela não é feita dentro de 4 paredes. É muito cômodo a pessoa estar lá no altar
esperando todo mundo chegar, ali se louva, ali ora, ela ministra a palavra e tchau e bênção. Para mim, a obra de Deus é feita onde? Dentro de hospitais, aonde há necessidade, aonde realmente há necessidade. Quando a minha mãe esteve enferma, né? Minha falecida mãe teve câncer, nós passamos muito tempo dentro dos hospitais. Foi o tempo que eu mais pude fazer a obra de Deus. Porque é a hora que a pessoa precisa do abraço, da oração, do aconchego, de uma palavra de conforto. Mas existem pessoas que querem fazer parte da elite, da nata, daquele que é conhecido, daquele que está por cima. E o que a palavra de Deus diz para nós? O que Jesus disse em Mateus 20, 26? Não será assim entre vós. O que quiser ser maior ou mais importante, deverá servir aos demais. Quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo, ou então que seja o último e servo de todos. Então Jesus está dizendo, olha, não queira fazer parte da nata, não queira fazer parte dessa elite religiosa, desses que apontam, mas realmente não servem. Porque, gente, vamos combinar que muitas pessoas querem transmitir uma santidade muito grande, sendo que ele mesmo não busca, sendo que ele mesmo às vezes não se santifica. Quantos escândalos nós temos visto no meio cristão? Então, o que Deus deseja de nós é que sejamos sinceros, primeiramente, para com a obra dele, né? Com a palavra dele, usemos de sinceridade. Segundo ponto, que sejamos disponíveis a ele. Como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, agora eu estou pronto, o Senhor purificou os meus lábios. Né? Como Jeremias, também que se achou incapaz, mas Deus o capacitou. Ele disse, não seja como uma criança, não diga que você é uma criança, aonde eu te mandar você irá e você vai falar. Então ele quer que nós nos disponibilizemos a fazer a obra dele. Então ele quer, primeiramente nós temos que aceitar, entender, nos disponibilizar, sermos sinceros e ter intimidade com esse Deus. Porque quem vai me convencer do meu pecado e vai me ajudar a me transformar dia a dia, porque a nossa transformação é diária, é o Espírito Santo de Deus. E de que adianta eu ter um nome conhecido no Brasil inteiro, andar no Brasil inteiro, andar nos países fora, estar na nata, na elite, entre a elite pentecostal, fazer parte da elite pentecostal e realmente não viver aquilo que eu prego. Então, nessa palavra, eu quero deixar para a tua meditação, né? Que mais importa fazermos a vontade de Deus do que a vontade do homem. Não estou falando para ninguém sair da sua igreja, é isso. Mas que nós nos preocupemos mais em fazer a vontade de Deus. Outra coisa que eu quero salientar aqui, eu já tenho um vídeo falando a respeito disso, que essa parte de Deus chamar uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestres ou doutores, é Deus que chama. Não existe uma hierarquia. Olha, primeiro você vem para a igreja e você vai ser diácono. É lógico que uma pessoa que não tem experiência e não tem conhecimento da palavra de Deus, ela não pode chegar e já tomar um cargo. Mas tem pessoas que chegam e ela tem facilidade e Deus já começa a usar. Então não tem essa de dizer, primeiro você vai ser obreiro, depois você vai ser diácono, depois você vai ser presbítero, depois você vai passar evangelista, depois você vai passar missionário, depois você vai passar pastor. Isso não existe. O dom que Deus deu já é dado por Deus. Aquela pessoa que tem uma facilidade de aprender a palavra e explanar a palavra, esse dom foi Deus que deu a ele. Aquele que é um evangelista, quando ele vem para a igreja, que ele aceita, que ele entende e ele começa a aprender, ele já começa a alcançar outras vidas e trazer outras pessoas juntamente com ele. Então ele já tem um chamado de evangelista. O profeta de profeta.
profetizar. Mas profetizar não é essa, eis que eu te digo que hoje você vai ser abençoado. Isso não é profecia. Profecia é aquilo que está em oculto, são coisas futuras que irão acontecer na vida da pessoa. Tem vídeo aqui também falando sobre isso. Esses vídeos eu vou deixar o link aí na descrição para aqueles que quiserem também assistir. Te convido a assistir também os vídeos mais antigos, que tem bastante conteúdo aí para a gente esclarecer, para que eu venha aprender com vocês e vocês também com um pouquinho comigo, ok? E que você possa deixar também a sua sugestão. O que você acha? É melhor fazer parte da elite pentecostal, das autoridades desta época, né? Desta geração? Ou fazer a obra de Deus e ter o reconhecimento de Deus? Deixa aí a tua opinião, deixa o teu comentário, compartilhe esse vídeo. Visita também lá a minha página no Facebook, Reflexo da Glória. E que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo e um forte abraço da missionária Deise. Deus te abençoe.